Olá pessoal, hoje a gente está numa data interessante no calendário judaico e que não é casualmente que o conflito entre Israel e Irã caiu justo nessa época. A gente está no dia 23 de Sivan, numa data na qual Megilat Esther relata que foi o dia que o rei Ahasverosh deu a permissão para os judeus se vingarem daqueles inimigos que durante anos propagavam a morte do povo judeu, que era o povo de Amalek. E Haman, que liderava eles, já tinha feito um decreto que era uma solução final de matar a sangue frio todo o povo judeu no Império Persa daquela época. A gente sabe que o Irã, né, é o país persa, que era da Pérsia antiga, e a gente tem que aprender muita coisa da Megilat Esther para o conflito de agora. Primeira coisa, o milagre de Purim, a Megilat Esther, que significa Megillah, revelar, Esther, o oculto. O milagre não foi um milagre que nem na saída do Egito, foi um milagre revelado, com pragas, o mar se abrindo e coisas do gênero. A Megilat Esther, ela mostra que durante anos, uma sequência de fatos, que quando você coloca todos juntos, e você vê um quadro geral, você olha e fala, uau, quantos milagres aconteceram aqui, mas foi uma soma de dezenas e dezenas de pequenos fatos que fizeram essa imagem geral para a gente ver o tamanho do milagre. Aqui, pessoal, para quem tiver olhos para ver o que está acontecendo aqui em Israel, se a gente abrisse o nosso coração e refletisse um pouquinho só, a gente vê a quantidade de milagres que Hashem está fazendo para proteger o seu povo aqui em Israel. A gente já está há quase 2 anos numa guerra em várias frentes, desde Gaza, interno aqui em Israel, problemas com terroristas aqui dentro do país, com o Líbano, Hezbollah no norte, com a Síria, com o Iraque, que tem milícias terroristas iranianas lá, com o Irã, com o Iêmen, os Houthi. De 7 lados a gente está com desafios. E se a gente for refletir um pouquinho o que aconteceu nesses anos, aconteceram dezenas de milagres, não tem como numerar todos, mas aprendendo da Megilat Esther, quando você começa a colocar mais um do lado do outro, você começa a falar, uau, como que Hashem, por trás dos bastidores, ele vai criando todo o cenário e resolvendo todos os problemas de uma maneira que a gente nunca poderia imaginar a intensidade e a dimensão da coisa. Vamos refletir sabendo que o plano inicial do Irã, com todos os seus braços, o Irã que não é um povo que tem vários braços, assim, o Irã desde o começo, desse regime dele, que começou com o Ayatollah Khomeini no ano 79, até hoje já deixou claro, já está no estatuto dele, do extermínio de Israel aqui, dos judeus aqui em Israel. Isso ele deixa claro, e todos os que vieram depois dele, sim, já propagam isso já como algo que uma das principais metas deles é acabar com o Estado judeu. E anos e anos de investimento em bombas e armas e mísseis de alto alcance e financiando o terrorismo em diversos lugares, até fora do continente, que nem teve o ataque do Hezbollah para Âmia, que é uma embaixada judaica na Argentina, onde morreram quase 100 pessoas e dezenas de feridos, um grande ataque terrorista financiado pelo Irã. Então a gente vê que realmente a ideia inicial deles era ter um ataque junto, Irã, com Hezbollah, com o Hamas. E se pegando Israel desapercebido naquela época, se todos tivessem agido juntos, essa é uma destruição, realmente poderia ter sido o final, Hazel Shalom, do Estado judeu naquele momento. Porém, sim, como a gente viu no começo, o Hamas atacou sozinho. O Hezbollah não tinha entrado naquele momento, o Irã também ficou só de espectador. Depois, Israel rapidamente já se despertou daquela falta de união que estava tendo no povo, e o povo todo se uniu novamente e começou a guerra, e assim foi, acabando com todas as pessoas, os chefes do terrorismo, tanto aqui, depois com o Líbano também, a questão dos Biperim. Se você for pensar, que loucura, desde 2015, quem ia ter uma ideia dessas, que a Hashem deu essa sabedoria para fazerem, ninguém descobriu até o tal momento, e já tinha exatamente, sabia o local. Todos os que lidam com a inteligência aqui de Israel, eles falam, vocês não sabem a centenas de fatos que precisavam, como agora que mataram toda a liderança de guerra do Irã, desde generais e comandantes e os
caras cientistas da bomba atômica e tal, como que grande parte, toda a força aérea do Irã se reuniram no lugar e justo naquele momento deu para exterminar todos esses terroristas. E assim, dezenas de fatos e como que tudo aconteceu no mesmo momento. Um ataque cyber matando os cientistas junto com a liderança terrorista do exército iraniano, e o que aconteceu no Líbano. Então também toda a liderança dele, todas as pessoas que propagaram mal no mundo, impressionante, como um atrás do outro, caindo. A gente vê que no final das contas, sim, a pessoa que quer fazer o bem e que luta pela paz, Israel sempre é a única democracia aqui no Oriente Médio, um país que sempre propagou a paz. É diferente do que a mídia mostra, né, toda hora como Israel malvado, vilão. Quem que está aqui, que conhece a realidade, sim, como que a Israel, pelo contrário, sempre defende o mais fraco, sempre se cuida para o mínimo de possível, né, mesmo no meio de uma guerra, para não atacar civis. A gente vê que o iraniano hoje justo caiu uma bomba num hospital aqui em Israel, não que nem o pessoal do Hamas que estão lá nos hospitais, os terroristas que estão lá dentro se escondendo armas, e se eles próprios arriscando a vida de civis para não estão nem aí com seu próprio povo. Aqui a gente começa a ver que no final das contas a Hashem sabe, quem faz o bem, a verdade sempre prevalece. A gente tem momentos difíceis, tem perseguição, as perseguições nunca terminam, mas no final, quem está no lado do bem, quem está no lado de Hashem, vai vencer sempre. E a gente está vendo agora, assim, o próprio Irã está em choque. Como pode ser que de repente toda a liderança dele sumiu e perderam toda a sua proteção aérea e já estão começando a acabar com todo o plano nuclear deles? E foi uma coisa de 30 lados de uma vez só, que cada um deles, se alguém tivesse descobrido algo, se algum espião que tivesse lá falhado, todo o efeito surpresa que foi a grande, né, a grande vitória foi pelo efeito surpresa que teve tanto com o Hezbollah como com o Irã. Mas qualquer detalhezinho que tivesse falhado podia ter comprometido todo esse plano e podia ter Israel um grande risco. Como que Hashem ele já sempre ele adianta, que nem na Megillat Esther falam, que Deus ele trouxe a solução antes do problema. Esther já estava rainha antes do decreto de Ahasverosh, que decidiu matar todos os judeus. Então ela também já estava nessa posição que Hashem já tinha preparado ela para estar lá no governo, para conseguir cancelar o decreto. E assim também, Hashem já fez toda essa tecnologia de antimísseis, que imagina se a gente não tivesse essa proteção. Agora, mesmo com a proteção, infelizmente caíram e morreram pessoas e prédios, e muito estrago já está tendo no país. São mísseis muito potentes, sim. Então são 100 vezes mais poderosos que os mísseis que o Hamas mandava. Cada míssil desse custa $3 milhões, uma mega tecnologia. Só os mísseis de defesa de Israel também são 3 milhões cada míssil. Às vezes precisa de 4 para derrubar um míssil só. Olha quanto dinheiro desperdiçado por conta de pessoas que querem mal e terrorismo no mundo, que esse dinheiro podia estar indo para o bem do povo deles e não para matar outras pessoas. Mas de novo, a Hashem já preparou, né, a solução antes do problema, já trouxe também essa proteção, esses antimísseis, e no final das contas a gente vê que por trás dos bastidores a Hashem sempre, né, organiza tudo, e a gente tem que abrir os olhos para ver esses milagres. Então, pessoal, vamos ficar atentos. A gente não tem que só olhar as notícias por curiosidade, saber como que tá. Obviamente a gente tem que rezar muito nessa época para proteger, para salvar o maior número de pessoas, que ninguém morra, que ninguém seja ferido, que não tenha nenhum tipo de dano. Que a gente proteja toda a miséria, que todos os malvados, as pessoas que propagam mal, sejam exterminadas, que o próprio povo iraniano que sofre muito embaixo desse governo, que possa se libertar. Também eles tenham liberdade e um futuro melhor para todo o Oriente Médio. E a gente tem que saber de novo, lembrar que no final das contas, quem que está o maestro de toda a orquestra aqui é a Hashem lá no céu, que está propagando tudo. E se a gente quer um futuro melhor, não só para Israel, para o Oriente Médio, mas para toda a humanidade, quanto mais a gente propagar o bem, se conectar mais, rezar mais, fazer boas ações, se importar com os outros, ser pessoas do bem, aumentar a luz no mundo, que nem diz o Rav Seressananter, meat mina or docher ben mina choshech. Um pouco de luz afasta muita escuridão. Se Deus quiser, só boas notícias, e que a paz volte a reinar em breve aqui em Israel e em todo mundo. Até a próxima.